Tito 3, 10 a 11. Ao homem que é herege, depois da primeira e segunda admoestação, rejeita, sabendo que aquele que é assim está pervertido e peca, estando condenado em si mesmo. Vamos entender. Tito 3, 10 a 11. Ao homem que é herege. Herege é toda e qualquer pessoa que ou distorce o que a Bíblia ensina ou segue uma doutrina diferente daquela que ela ensina. Isso serve tanto para o criador da heresia quanto para o seguidor dela. Por exemplo, caso a Bíblia dissesse que não podemos comer pão, um herege falaria que podemos, sim, comer pão, desde que seja com a mão esquerda, ou desde que seja num determinado dia, ou qualquer outra forma de manipulação do mandamento original. E assim, ele vai contra o que foi ensinado. Da mesma forma, quando qualquer pessoa não aceita a sã doutrina como ela é, mas busca por maneiras de fazer ela dizer o que ela não disse, independentemente de sua motivação, comete heresia. Depois da primeira e segunda admoestação é o ato de corrigir, repreender e exortar alguém do seu erro. Ainda no exemplo do pão, admoestar alguém seria dizer para o herege: olha, a Bíblia não falou nada sobre comer pão com a mão esquerda ou num determinado dia, mas foi clara e direta, e disse que não podemos comer pão e ponto final. Você está errado, e é melhor você se arrepender. Rejeita. Exatamente, a Bíblia nos mandou rejeitar quem rejeita o que ela mesma ensina de forma clara e direta. Rejeitar não é debater, não é discutir, não é brigar, não é nada disso. Rejeitar é simplesmente rejeitar, se afastar daquela pessoa e não ficar perdendo tempo com ela. Rejeitar é obedecer a Deus, sabendo que aquele que é assim como aquele que está cometendo a heresia ou defendendo a heresia, está pervertido e peca, exato. A pessoa que comete heresia está pervertida e comete pecado contra a palavra de Deus, e ela vai se ver com Deus por isso, estando condenado em si mesmo. Condenado para onde? Para o inferno. Sim, os hereges vão queimar, pois cuspiram na palavra de Deus e não se arrependeram, isto é, não abaixaram a cabeça, não reconheceram seu erro, e não se corrigiram nem se submeteram à verdade. Eles são bodes e resistem às palavras do Criador. O fato de a pessoa ter sido ensinada de forma errada a sã doutrina não significa que ela comete heresia propositalmente. Isso geralmente ocorre por ignorância. É por isso que temos que admoestar, isto é, mostrar a verdade à pessoa antes de julgá-la como bode. O que de fato vai definir se ela é bode ou ovelha é a reação dela diante dessa correção. Se ela acatar a repreensão ou se interessar por entender melhor o seu erro e, no final de tudo, se corrigir e se submeter à verdade, ótimo. Mas se ela rejeitá-la, se disser que não é bem assim, se disser que a palavra de Deus está errada, enfim, se agir como um bode, é porque ela é um bode, e ela não vai se corrigir, pois é orgulhosa e já tem uma opinião formada que melhor agrada o seu próprio ego e sentimentos. Ela coloca a opinião dela num patamar mais alto do que a palavra de Deus. O que Deus manda fazer? Rejeitá-la. Entendidos estes conceitos, por que as igrejas e os cristãos de hoje são hereges? Porque eles pervertem a sã doutrina dizendo que sempre vamos pecar, ou que somos carnais, ou que não é possível não pecar, ou que existe santo pecador, ou que existe puro impuro, ou que quando elas pecam, Deus desconsidera seus pecados e vê Jesus na cruz, e esse tipo de coisa, sendo que a Bíblia fala o contrário de tudo isso. A sã doutrina é clara em diferenciar os filhos de Deus e os filhos do diabo, dizendo que os filhos de Deus não pecam e que os filhos do diabo pecam. É clara em dizer: todo mundo que comete pecado é servo do pecado, isto é, escravo, e que Jesus pode nos libertar verdadeiramente dessa escravidão, em dizer que todos aqueles que nascem de novo, ou seja, que são regenerados, não são carnais, mas espirituais.
em dizer que Jesus nos impede de cair, em dizer que se pecamos voluntariamente, vamos para o inferno, usando o nome de Jesus ou não, em dizer que se não formos santos, não poderemos ver a Deus, e mais algumas afirmações que os hereges negam e distorcem. Que tal ouvirmos a própria Bíblia explicar a sã doutrina e simplesmente nos submetermos às suas verdades? Utilize a Bíblia King James 1611 para a leitura, caso contrário você será enganado por traduções açucaradas da Bíblia e distorcidas pelo diabo, o pai da mentira. João 8, 34 e 36. Respondeu-lhes Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 1 João 3,6. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. 1 João 3, 8 a 10. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto, os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. Hebreus 10, 26 a 29. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Judas 1, 24. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória com abundante alegria. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Sabendo destes versículos, você é capaz de se submeter à verdade de Deus e rejeitar quem não crê nela? Quem não crê na sã doutrina como ela é, além de ser herege, também é incrédulo, pois não crê na palavra de Deus. E Deus repete seu mandamento para nós em relação a essas pessoas. 2 aos Coríntios 6, 14, 15 e 17. Não estejais unidos em jugo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que harmonia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o infiel? Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. Agora que você entendeu que tem que rejeitar e se separar dos hereges e incrédulos, será que você é obediente e vai seguir os mandamentos de Jesus? Ou é desobediente e incrédulo e vai seguir o pai da mentira? Você tem todo o direito de escolher quem segue, mas ao menos esteja atento às consequências da sua escolha, pois quem as garantiu foi o próprio Deus. 2 aos Tessalonicenses 1, 8 a 9. Em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Apenas saiba que você não pode dizer que é uma ovelha de Jesus, se não seguir os comandos dele. Grave isso na sua mente, pois agora que você entende e não é mais ignorante, não tem mais desculpas para dar. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem.